Nesse vídeo eu vou te mostrar 14 algoritmos que provavelmente não estão sendo utilizados ainda no nosso país porque eles acabaram de ser lançados no mercado em 2025. E nessa lista tem algoritmos de diversas especialidades como anestésio, ortopedia, obstetrícia, medicina fetal, cardiologia, cirurgia cardíaca, medicina intensiva, infectologia e neurologia. Até o momento que esse vídeo foi gravado, no meio de 2025, já foram mais de 150 algoritmos de inteligência artificial lançados no mercado, mas eu selecionei aqui aqueles que têm um caso de uso diferente e que não são mais do mesmo que a gente já está acostumado. O primeiro deles é um dispositivo para anestesiologia, para ajudar a guiar a punção para raquianestesia e peridural. Num contexto de utilizar ultrassom para guiar esse procedimento, o que esse dispositivo faz é ajudar a liberar a mão do anestesiologista, uma das mãos, ao fixar o probe do ultrassom na pele do paciente e, de forma automática, fazer com que ele sempre mantenha a agulha no plano da imagem, o que facilita demais a gente visualizar onde a agulha está indo. Com isso, o anestesiologista fica com as duas mãos livres para poder guiar a agulha e também sentir a resistência enquanto ele injeta o anestésico. O segundo algoritmo é de medicina fetal e o que ele faz é automatizar as medidas que a gente normalmente faz num ultrassom obstétrico, como, por exemplo, o comprimento do fêmur, circunferência cefálica, circunferência abdominal, diâmetro biparietal. Ele automaticamente identifica os marcos anatômicos e faz todos os cálculos e medidas nesse exame. Dessa forma, fica mais fácil e rápido para o ultrassonografista realizar esse exame. O terceiro algoritmo é um algoritmo que roda em tempo real durante um exame de colonoscopia, ajudando a identificar pólipos durante a realização desse exame. Já existem estudos demonstrando que o uso desse algoritmo durante o exame ajuda o endoscopista a identificar mais lesões. O quarto algoritmo ajuda o neurologista a dar o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ele tem 97% de valor preditivo negativo e 95% de valor preditivo positivo, e ele consegue ajudar nesse diagnóstico analisando respostas a questionários para os cuidadores do paciente, para os profissionais de saúde e também vídeos do próprio paciente. O quinto algoritmo, ele também ajuda o neurologista no diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas nesse caso eu não encontrei as métricas de acurácia e valores preditivos para esse algoritmo. Mas o interessante desse é que ele usa apenas o vídeo do movimento ocular do paciente enquanto o paciente está assistindo a determinados vídeos. E com isso eles conseguem saber onde a criança está prestando atenção no vídeo e o algoritmo de inteligência artificial é capaz de detectar padrões de onde a criança olha para ajudar nesse discernimento, se o paciente tem ou não tem transtorno do espectro autista. O sexto algoritmo também auxilia o neurologista, mas nesse caso analisando exames de eletroencefalograma para identificar se existe ou não alguma anormalidade e se essa anormalidade está relacionada à epilepsia ou não. O sétimo algoritmo é capaz de detectar osteoporose ou osteopenia a partir de um exame de tomografia de abdômen, que geralmente não é o exame que é pedido para ver esse tipo de alteração. A gente sabe que o diagnóstico de osteopenia e osteoporose é dado pela densitometria óssea, mas nesse caso a gente consegue fazer um rastreio oportunístico com pacientes que vieram fazer exame por outros motivos e nem sabiam que tinham osteoporose ou osteopenia. O oitavo algoritmo ajuda o ortopedista ao fazer segmentação automatizada com inteligência artificial de todas as estruturas anatômicas do ombro, de forma a ajudar no planejamento cirúrgico. Com isso, a gente consegue estudar quais tipos de próteses seriam melhor para o paciente, qual o melhor posicionamento, qual o melhor formato dessas próteses. O nono algoritmo é, na verdade, um estetoscópio eletrônico que é usado durante o procedimento cirúrgico, ajudando o anestesiologista a monitorar o padrão respiratório do paciente pela ausculta. Então, com um estetoscópio eletrônico, a gente consegue ver inspiração e expiração, frequência cardíaca e padrão respiratório de forma automatizada, analisando esses dados com inteligência artificial. O décimo algoritmo utiliza um sensor de fotopletismografia, que é o mesmo sensor do oxímetro e de contagem de frequência cardíaca que a gente tem nesses relógios wearables, né, tipo o Apple Watch, entre outros. Aqui, nesse caso em específico, é um algoritmo que consegue fazer um monitoramento contínuo do pulso do paciente. E se o paciente perder o pulso em qualquer momento, isso pode gerar uma ação, por exemplo, de ligar para o serviço de emergência. O 11º algoritmo é um que é capaz de detectar calcificação valvar aórtica numa tomografia de tórax de rotina. A gente sabe que a calcificação valvar está correlacionada com estenose aórtica.
e que vários pacientes são assintomáticos no início dessa doença. Então, com isso, a gente consegue fazer também o rastreio oportunístico desses pacientes, eventualmente conseguindo tratar precocemente e dar um melhor prognóstico para os pacientes que têm essa condição. O 12º algoritmo é um que, na verdade, não dá nenhum diagnóstico, mas ele ajuda o ultrassonografista a obter imagens cardíacas durante um exame de ecocardiograma. Então, basicamente, quando você coloca o probe do ultrassom no paciente, ele vai te guiando, fala, olha, vira mais para cá, vira mais para lá, até atingir a imagem correta, e aí ele registra a imagem de forma automatizada, o que provavelmente no futuro vai facilitar o acesso e a aquisição de imagens de ecocardiografia. O 13º algoritmo tem uma aplicação direta em medicina intensiva e microbiologia. Com ele, a partir de uma amostra de sangue periférico do paciente, é possível quantificar o RNA presente nesse sangue e, a partir disso, conseguir predizer se esse paciente tem uma infecção bacteriana ou uma infecção viral, ou se não tem infecção nenhuma. E também é possível predizer a gravidade do paciente a partir do risco de o paciente, depois de 7 dias, precisar de ventilação mecânica, de vasopressor ou de terapia de substituição renal. O 14º algoritmo é utilizado em obstetrícia. Basicamente, o que ele faz é interpretar de forma automatizada o exame de cardiotocografia. Então, é possível identificar de forma automática acelerações, desacelerações, contrações uterinas, e existe um painel que demonstra isso para uma paciente individualmente, mas também um painel que demonstra 30 pacientes ao mesmo tempo, alertando os pacientes que estão em condições que merecem cuidado imediato. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar também desse outro vídeo aqui.